Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e é claro que aqui comigo sempre tem profissionais que fazem o que gostam e que praticam muito e que têm uma experiência. Esse convidado de hoje, ele tem uma experiência fantástica. Anos na medicina, anos na cirurgia e, claro, o tema vai ser relacionado a joelho e quadril. Acredito muito que vocês já devem estar sabendo quem é, mas é um prazer tê-lo aqui e não foi por acaso, né, Dr. Aníbal Rolim, que aconteceu a vinda, né? Porque nós nos encontramos num evento e começamos a conversar e eu digo, mas eu tenho que trazer ele aqui no programa Fala Doctor porque é muita experiência, é muito conhecimento que esse homem tem. Doutor Aníbal, é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor, né? Falar sobre algo que isso já está, né, mais que dedicado, né? E quantos legados se tem aí na rua, né, com joelhos já sarados e tudo, e ainda continua no batente, né? Sim, é um prazer estar aqui no teu programa, Douglas, prazer conversar com quem está nos assistindo, e dentro do possível, pelo tempo, tá, vamos procurar trazer informações que possam ser interessantes. Com certeza. Bom, falamos em joelho e depois falamos em quadril. Questão de joelho, né? Joelho, ele pode vir através de um trauma de acidente, ele pode vir de muitas situações. Então, quando eu me decidi, dentro da medicina, fazer ortopedia e traumatologia, é porque eu gostava muito de esportes, né? Tentei ser um bom desportista e convivi com lesões. E isso me motivou a querer trazer para as pessoas com lesões que gostaram de praticar esporte, né, resolver os seus problemas. Mas acabou mudando com o passar do tempo, porque não só essas lesões, mas também os problemas que advêm com a idade, os desgastes das articulações, são uma parte muito importante do meu trabalho. E nessa parte eu me dedico mais à área de joelho e quadril. E nessa história aí do esporte, né? Muitos esportistas, eles por vezes não estão bem preparados, vamos dizer assim. O que mais acontece dentro do quadro, da casuística das cirurgias de joelho? Em termos de esportes, eu brinco com os pacientes que tem gente que está gordinho, sedentário, diz, eu vou jogar futebol para me preparar. Certo. Eles não façam isso, se preparem para jogar futebol. Aí diminui o índice de lesões, mas as lesões ocorrem, né? E na parte de joelho principalmente, quadril não é tanto a lesão por esporte, é mais os casos de fraturas, de acidentes ou o desgaste da idade. E no joelho do jovem, que foi o que me motivou, a gente tem no futebol e outros esportes as lesões ligamentares de meniscos. E isso aí impede que continue praticando, a não ser que corrija cirurgicamente. É essa parte que eu me proponho a fazer. Sim. Nós estávamos falando antes do programa a respeito de ser criança, né? de ser criança. No passado, a gente subia em árvore, era o carrinho de rolimã. Então, parece que tinha mais chance de ter um acidente, né? E romper tendão, ou, né, acabar machucando o joelho. Hoje, né, na parte mais dos jovens, os jovens estão mais parados, parece, né? Mas também tem muitos esportes hoje que está fazendo com que tenha muita... assim, dando muita função para o joelho, ou até mesmo às vezes, vamos pegar esses de quadra, esporte de quadra, beach tênis, pádel, esse tipo de esporte acarreta muitas situações para o joelho? Esse tipo de esporte é mais lesões pela repetição. O pessoal começa a praticar pádel, quer jogar todos os dias, certo. E o nosso organismo não aguenta isso tudo, a não ser um atleta de alto nível. Então tem as lesões de esforço repetitivo, mas também as lesões por entorses, onde pode ter essas lesões que eu falei antes. Mas além dos esportes de quadra, a gente tem uma série de esportes que nós não fazíamos na nossa época, não tinha oportunidade, que é skate, lutas marciais, né, que volta e meia tem, esportes de alta intensidade, como esses
CrossFit, CrossFit. Que são de muita intensidade, também leva a lesão. Exatamente, e são esportes assim que eles forçam mais, né? Forçam mais o corpo, forçam mais as articulações e com chances maiores de fratura, até mesmo rompimento e tudo. Mas falando de cartilagem. Cartilagem é a idade do nosso joelho. Olha. Um joelho de 60, 70 anos com boas cartilagens é um joelho jovem, um joelho apto para desempenho das atividades da vida. E as cartilagens podem sofrer com traumatismos também, é bastante comum, né, e a partir daí começar uma deterioração do joelho, ou então pela própria idade e a genética das pessoas, né, um grande número de pessoas vão ter artrose, que é o desgaste progressivo das cartilagens. E aí se torna articulações com função prejudicada, com dor para realizar movimentos. E aí a gente pode atuar também dependendo a época da vida da pessoa e o tipo de lesão que ela tem. Sim. Dentro de um quadro, né, de experiência, situações assim que mais ocorrem acidentes envolvendo o joelho na fase da pessoa. É mais ali no jovem ou quando se está num estágio mais avançado, lá numa idade maior? Uma situação que daí já falaste, né, da idade né, é a idade do joelho, a cartilagem. Justamente, as pessoas da idade aí que eu recebo mais, faixa dos 16 até os 45, 50 anos, são mais comuns as lesões traumáticas, que também se inclui os acidentes automobilísticos, quedas, etc. Já na faixa dos 50 em diante é mais comum as lesões degenerativas, progressivas, que, para ilustrar, quando eu fiz a residência, que já não faz tão pouco, sim, claro. Já tenho 40 anos formado na residência de ortopedia, uma coisa que muito me incomodava era o sujeito que tinha um joelho desgastado, degenerado, com artrose, e que não havia uma solução. Aí era ficar tomando remedinho para dor, recomendar que não praticasse atividades. Depois surgiram e foram se aperfeiçoando as próteses, que hoje temos resultados muito bons com prótese articular de joelho e de quadril, né, propiciando até atividade física com uma certa moderação, não altos impactos, mas praticar caminhadas, exercício de musculação, dançar quem gosta, dá para ter uma vida bem saudável. Sim, qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E dentro dessa evolução dos 40 anos, o que a tecnologia agregou à cirurgia de joelho? Na verdade, a cirurgia de joelho era muito primitiva. Certo. E eu convivi com o aperfeiçoamento dessas técnicas. Então não se sabia quase nada de joelho jovem, que daí com a artroscopia, com a videoartroscopia, você começou a olhar para dentro dos joelhos, entender por que as coisas doíam, qual o tipo de lesão, e aí você estudou como fazer cirurgias menos agressivas. E hoje, grande parte das cirurgias de joelho são feitas por videoartroscopia, que é pouco agressivo porque não tem cortes extensos, são pequenos cortes, então são procedimentos menos dolorosos depois e com muito mais recurso do que se tinha quando se tinha que fazer uma incisão, abrir o joelho, a gente tinha acesso só à parte da frente do joelho e não via mais nada lá para trás. E hoje em dia você tem acesso a todo o joelho. E os exames de imagem? Também. Primeira vez que eu vi uma foto numa revista médica do exame de ressonância magnética, eu pensei assim, nossa, isso aí é ficção científica, isso aí é coisa de Hollywood, nunca vamos ter um exame desse tipo. E hoje em dia é um exame corriqueiro que você faz, né, e que ajuda muito o diagnóstico. Né? Com certeza, sem dúvida. Uma coisa que é interessante falar é que volta e meia chega um paciente que eu não conheço e joga um exame na minha frente, doutor, eu tenho isso aí. Tá? O exame ajuda, mas a gente chama, no teu caso também, exames complementares. Correto. O mais importante é sentar, conversar com o paciente, saber o que ele sente, como é que começou o problema, e aí os exames de imagem necessários para cada caso, ou radiografias, ressonância magnética, cintilografia óssea, aí vem os exames. Mas vamos dizer, o top dos exames é a ressonância magnética. Sem dúvida. Outra situação também é a questão do tratamento multidisciplinar. A fisioterapia, o educador físico está junto. Sim, sem dúvida.
Já para evitar lesões é muito importante o educador físico, isso ajuda bastante. Claro. E ao fazer algum procedimento, seja cirúrgico ou não, de terapia, é fundamental para o ortopedista ter o auxílio posterior ou até mesmo anterior do fisioterapeuta, né, que vai fazer métodos de tratamento e exercícios bem orientados, e depois um educador físico que também siga as recomendações, são fundamentais. Recomendações pós-operatórias, né? Situação assim de pacientes obesos. Então, eu falei nessa parte de recuperação das lesões, das cirurgias, mas nós não podemos esquecer o resto todo, né? Então, a gente tem o cardiologista, que é muito frequente, vem pacientes com problemas cardiológicos, a diabetes é um problema para quem tem que tratar, fazer uma cirurgia, e muito importante a obesidade. Nós somos projetados pela nossa juventude a ter um determinado arcabouço ósseo para sustentar o peso. Então, que peso você tinha com 15 anos, 16? Ah, doutor, eu pesava 50 quilos e agora 110. Está com o dobro do peso em cima, e aqueles ossos que se formaram para suportar 50 quilos, né, sofrem as consequências, principalmente as cartilagens, que aí não suportam tanto peso. Então é importante também o controle do peso, né, procurar auxílio com nutricionista, com endocrinologista. Não é só uma questão de estética. Hoje em dia é muito valorizada a estética, mas o importante é a saúde, a qualidade de vida. Sem dúvida, que é essa que leva mais a gente. Até mesmo uma situação de pacientes que têm acima de 70 anos, se ele tem, por exemplo, uma vida sedentária no passado e continua, é uma situação de vida naquele momento. Agora, se é uma pessoa que no passado sempre se envolveu com esporte, sempre teve um movimento de corpo, né? Por mais que tenha feito uma cirurgia de joelho, essa situação de vida no futuro ela vai ser bem melhor. É muito marcante a diferença da qualidade de vida de alguém que sempre praticou uma atividade física adequada durante toda a vida. Então chega mais apto. A pessoa velha, a gente tem aquela ideia do arrastando as pernas, não consegue subir escada, dificuldade para sentar, mas se mantiver uma boa musculatura, isso vai ser muito melhor. Sim. E também a recuperação das cirurgias. Alguém que chega com uma boa condição muscular, eu conto que vai ter uma recuperação muito melhor do que alguém que é obeso, muito frágil, né? Não vai ser depois de atingir esse estado que a pessoa vai virar um atleta, é mais difícil. Certeza, sem dúvida. E a questão medicamentosa, o que veio auxiliar também, né? Porque a tecnologia medicamentosa ela vem cada vez melhorando. Né? Sim, cada vez mais a gente tem a ideia que o tradicional são os remédios para dor, os analgésicos anti-inflamatórios, ou para tratar certas doenças reumáticas que atingem as articulações. Correto. Mas agora a gente tem como auxiliar substâncias que melhoram a qualidade interior da articulação. Perfeito. A gente chama a ecologia da articulação, que nós somos dotados de vários tipos de substâncias que podem ser complementadas, e isso ajuda a prolongar a vida da articulação. Então a gente cada vez procura ser, quando é possível, mais conservador e menos cirúrgico. Muito bem. Viu só? No segundo bloco vamos falar de quadril. Até daqui a pouco.
é no intervalo que vem situações também que a gente precisa falar, não é, doutor Aníbal? Isso. Nesse intervalo nós estávamos conversando. Há muitos anos atrás, o paciente, para ser submetido a uma cirurgia, tinha muita precaução de parte dos seus médicos, principalmente o cardiologista. Por vezes não deixavam fazer a cirurgia. E hoje é comum eu receber pacientes que são encaminhados pelo cardiologista, que me liga e diz: olha, opere esse cara, opere esse joelho, esse quadril, porque eu preciso que ele caminhe para baixar peso, para baixar o colesterol, para que a saúde possa melhorar. Então, também faz parte da equipe multidisciplinar o médico clínico cardiologista também. E faz diferença, né? Bastante diferença. A cirurgia do joelho, e tem que se falar que isso é muito benéfico à pessoa. Tem muitas pessoas que têm medo, né, de fazer a cirurgia, né? Antes de nós falarmos sobre o quadril, né? Mas tem muitas pessoas que têm medo de fazer cirurgia no joelho e não sabem o quanto está perdendo de qualidade de vida. É verdade. Com a evolução da medicina e dos métodos, das técnicas, hoje a gente tem, eu e os outros colegas, bastante maior confiança em fazer cirurgias, principalmente desse tipo, né, de substituição de articulação, porque hoje nós temos materiais que são muito bem aceitos pelo organismo, de longa durabilidade. Já não existe mais aquela ideia que vai durar uns 10 anos e aí vai ter que trocar. Então a gente ficava empurrando o máximo possível, postergando a cirurgia, e o paciente deteriorando a qualidade de vida. Hoje, como temos materiais seguros e de longa durabilidade, 30, 40 anos, então não tem por que postergar tanto. Tem que ver a condição, se está já necessitando a cirurgia. Com certeza. E quadril? Quadril também, mesmo tipo de problema, e as próteses de quadril, que é a grande cirurgia de quadril, ou as fraturas, que a gente precisa consertar, né, tratar, ou as artroses de quadril, que são mais comuns numa idade mais avançada, mas tem casos, até por problemas na adolescência, que precisam fazer a cirurgia de quadril muito cedo. E aí nós temos pacientes na faixa de 20 anos, 20 e poucos, que foram operados, passaram a ter uma vida muito melhor e sem expectativa de ter que fazer algum tipo de troca mais adiante. Mulheres, nessa situação de cirurgia de quadril, tem muito? Tem. Acho que é mais ou menos equivalente o número de homens e mulheres que precisam desse tipo de cirurgia. Não me lembro a estatística exatamente, mas é bastante frequente nos dois. Sim. E as mulheres, de uma certa forma, né, a grande parte delas não praticaram atividade física durante a vida, né, chegam num estado muscular pior do que os homens em geral, e a recuperação se torna um pouco mais difícil. Mas com um bom trabalho fisioterapêutico, a gente pode ter uma expectativa de pelo menos a pessoa que já não conseguia andar sem dor, não queria sair de casa porque ia ter dor, volta a ter uma vida social normal, né, com bastante qualidade. E até o quadril propicia até maior atividade física, mais liberdade do que o joelho. O joelho é uma articulação muito complexa. E quadril a gente até entusiasma que vá praticar pequenas corridas, vai para academia de musculação, dá para ter uma atividade até bem intensa de quadril. Mulheres que estão entrando na menopausa, tem alguma relação? Na situação assim de quadril, osteoporose, situação hormonal? Diretamente a menopausa não, né? Mas a alteração hormonal é frequente trazer uma diminuição da qualidade óssea e da qualidade muscular. E também aí a medicina hoje tem medicamentos capazes de melhorar essa situação, né? Medicações que são complementos para melhorar a qualidade da resposta ao exercício físico, para os músculos se desenvolverem mais facilmente, e tem hormônios e outros tipos de complementos, né? E também terapias para parar, vamos dizer assim, a osteoporose. Não existe uma cura, não volta a ser o que era antes, mas estacionando o processo e diminuindo a chance de fraturas já é um grande resultado. Sim. As técnicas utilizadas para cirurgia de quadril? Basicamente, a gente tem cirurgia de quadril, as fraturas, que pode ser feito uma síntese, como a gente chama, por uma placa e parafusos para fixar os ossos e eles calcificarem, ou mesmo a substituição, muito comum, principalmente com o advento da idade, as fraturas do colo do fêmur.
E nesses casos já se opta por substituir por uma prótese para resolver definitivamente o problema. Sim. E a outra grande técnica é a substituição da articulação pelas próteses. Atualmente, as próteses que são feitas de titânio, o titânio é muito bem assimilado, muito bem aceito pelo organismo. Biocompatível. Tu é dentista, tu sabe, né? Biocompatibilidade. É colocado um pino de titânio. Sim. E dali a algum tempo o osso já agarrou aquele pino que tu pode pôr um dente em cima, mastigar e aguenta. É isso aí. Então a mesma coisa no caso das próteses de quadril, né, que antigamente elas eram de aço e tinham que ser cimentadas, coladas do osso. Isso acabava dando uma espécie de rejeição, o organismo nunca se adaptava com aquilo ali. E agora não, as próteses de titânio são pegas de tal maneira que a gente sabe que se tiver que tirar não vai conseguir, né, porque não precisa, Claro. porque fica muito bem fixo. E também o que é feito a articulação, a engrenagem. Né? Antigamente só tinha uma escolha, uma cabeça de metal e um revestimento de polietileno. Isso tem um certo grau de atrito e de desgaste. É longo, mas tem. Mas existe agora a opção por cerâmica, tanto na cabeça e até mesmo acetábulo, que a cerâmica, o índice de desgaste é centenas de vezes menor, não vai conseguir gastar durante a vida. Que é algo que evoluiu e muito, né? Trazendo essa situação. E as estruturas adjacentes, como elas se adaptam ao meio. Então, se alguém que tinha uma função boa do quadril, a cirurgia sempre procura não atingir músculos e nervos para que se reconstitua completamente o movimento. Sim. A pessoa faz movimentos que não parece que tem prótese, mas às vezes tem casos de outros problemas anteriores ou deformidades que não é capaz a gente fazer tudo assim tão perfeito. Mas a cada caso tem que ser estudado e se estudar quais os métodos, quais as técnicas cirúrgicas que melhor se adaptam. Sim. Casos de pacientes acima de 80 anos. O que muda, assim, como tem uma casuística muito grande, né? Já são 40 anos de cirurgia, o que vê no retorno desses pacientes acima de 80 anos quando faz uma prótese de quadril? Primeiro eu vou te dizer que quando eu era adolescente, meus avós com 60 anos eram considerados velhos. Certo. Né? E isso mudou. Hoje até os 80 é considerado idade adulta, considerado idoso acima dos 90. Ou pelo menos acima dos 80. Claro que depende da qualidade de saúde que as pessoas têm. Claro. Né? Então deixou também de ser um limite, um paradigma, depois de 70 anos não dá mais para operar. Dá sim, até acho ainda jovem com 70 anos. Faixa dos 80 também, tendo boa saúde, a gente conta com um organismo que vai se recuperar bem. Sim. Né? Mas até mesmo acima dos 90 anos, volta e meia se faz algum tipo de cirurgia. E é muito gratificante ver que a pessoa retorna a ter mais alegria de viver, porque consegue se movimentar sem dor. As mais corajosas são as mulheres, né? A partir dos 90. Eu tenho que dizer aqui que né, porque é politicamente correto. Né? Mas, assim, normalmente as mulheres aceitam mais facilmente o tratamento, e os homens são mais reticentes, eles querem aguentar mais tempo, eles querem dizer que eles não vão precisar, ou têm medo e não querem dizer. Sim, sem dúvida. Mas isso cabe ao médico explicar direitinho, e normalmente o paciente entende, né, e se resolve. Cirurgia de quadril, cirurgia de joelho, dança. Quando vê pacientes que, né, pós-cirúrgicos dançando num baile, isso aí traz uma satisfação muito grande. Né? Traz. Quando pergunto se pode dançar, bom, depende da dança, né? Uma dança de salão é uma coisa, um break é outra, né? Gosta de dançar música gaúcha, tudo bem, mas dançar chula já vai ser mais difícil. Com né? certeza. Mas normalmente o tipo de dança, principalmente as pessoas com idade adulta para cima, é bastante liberdade de fazer qualquer tipo de dança. Sim. Inclusive é uma boa terapia pós-cirurgia. Porque é uma forma de exercício, né? E principalmente para as mulheres é mais lúdico, elas gostam mais de atividade com música, então também recomendo depois que não gosta de ir para academia, vai fazer dança, vai fazer alguma coisa que tenha que mexer com o corpo. Coisa muito boa, isso aí é
Isso faz parte, né? Faz parte do nosso movimento, movimento até social, né? No momento que está dentro de um baile, né, tem a parte social e tem a parte do movimento, junta as duas coisas. Mas uma situação que eu tenho curiosidade é o seguinte: cicatrização. Claro, falaste de osseointegração, né? Do titânio, né? Da cabeça do fêmur com o osso, né? Que é a osseointegração. Mas a cicatrização, a evolução dela em 40 anos. Por exemplo, pacientes 40 anos atrás, quanto tempo poderia já começar um movimento de botar o pé no chão, essas coisas assim, caminhar? Então nós temos essa recuperação da atividade da articulação. Isso mudou substancialmente. Sim. Antigamente ficava um tempo de muleta, sem forçar o pé ao chão. Hoje a gente, tanto próstata de joelho quanto quadril, bota o joelho, o paciente em pé no dia subsequente. Primeiro dia depois da cirurgia, o fisioterapeuta já põe em pé, estimula de passos para que saia do hospital já podendo caminhar com auxílio nas mãos, de um apoio, mas já podendo firmar. Então isso mudou muito. Do ponto de vista da cicatrização, isso é mais ou menos um padrão. A incisão, né, leva uns 8 a 10 dias. Que diminuiu. Né, diminuiu, a não ser casos que, por exemplo, a diabetes pode prolongar isso aí. Sim, tá? A obesidade extrema também tem mais dificuldade de cicatrização. Claro. Porque o tecido subcutâneo ele é mal irrigado, então ele é mais difícil de cicatrizar. Tá? E a parte muscular, então tem um padrão mais ou menos de 6 semanas para que esteja suficientemente cicatrizado o músculo para poder ser trabalhado com mais carga, com mais esforço. Mas antes dessas 6 semanas, imediatamente após a cirurgia, é necessário o fisioterapeuta mobilizar a articulação para que quando ele puder fazer esforço, ela esteja móvel. Não adianta um joelho ficar muito bem operado ao raio-x e a pessoa tem o joelho duro, não consegue movimentar. Então a fisioterapia é muito importante. E eu passo sempre para os meus pacientes. Para uma cirurgia desse tipo ser bem sucedida, precisa de 3 coisas fundamentais. Uma boa prótese, né? Um médico que saiba fazer bem e um bom paciente. Se não for um bom paciente, não vamos chegar ao resultado que a gente gostaria. Concordo plenamente com isso. Tem que ter essa parceria, né? É uma equipe. É o traumato, o fisioterapeuta e o paciente. Aliás, o paciente, vamos colocar 40% dele, 30 ou 40, mas ele tem que ser ele tem que se ajudar. Senão não vai ter um resultado bom. Sem dúvida, na conversa que a gente tem no consultório, na consulta, por vezes a gente percebe pacientes que não vão colaborar, que até não tem condições, às vezes mentalmente, então aí a cirurgia deve ser repensada, né, porque precisa o paciente que queira a cirurgia. Claro. Que a gente alerta as dificuldades que vai ter e ele diga: não, doutor, eu vou enfrentar, a minha parte eu vou fazer, pode deixar. Maravilha. E esses casos é que vão bem. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final da entrevista, mas não se preocupe, o Dr. Aníbal vai deixar aquela mensagem final para quem está nos assistindo. Bem, a mensagem que eu quero deixar é justamente essa, né? A vida, para ser vivida na sua plenitude, uma das coisas que precisa ter é movimento, né? Nós somos animais que precisam de movimento para se manter saudáveis. E essa é a principal função do traumatologista, ortopedista, é propiciar bom movimento e sem dor, ou mínimo de dor, para que seja uma vida com qualidade. Maravilha, tenho dito. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no programa Fala Doctor. Uma vez convidado, sempre convidado. E você que está nos assistindo, que tenha uma noite abençoada.